Quero agradecer a Deus, né, pela porta que Ele me abriu de estar aqui. Quero agradecer ao pastor Osiel, nosso amigo já de longa data, pela maneira tão carinhosa, tão hospitaleira com que tem me recebido aqui. Eu faço esses gracejos assim porque eu me sinto em casa, estou à vontade e sei que o pastor Osiel também é um homem de um grande senso de humor, porque nós que militamos, né, na área do ensino, da pregação, nós, claro, entendemos que quando pregamos, quando falamos, claro, nós temos que encarar isso com a maior seriedade possível, mas um pouco de bom humor, sobretudo nas redes sociais, eu penso que acaba, o pastor Osiel tem um grande senso de humor, eu vejo lá, assisto as suas lives, e isso acaba trazendo uma leveza também. Às vezes alguém entra nas redes sociais, a pessoa está com uma dificuldade, com um problema, e é importante encontrar também uma palavra de Deus, mas também uma palavra leve, uma palavra que não vai deixar a pessoa se sentindo mais pesada do que já está. Bom, nessa temática aí da escatologia, eu vou me sentir aqui bem à vontade, não porque eu saiba muita coisa, mas porque eu estou acompanhado do pastor Osiel, e claro que aquilo que eu não souber responder, ele vai responder com maestria. Com respeito ao arrebatamento da igreja, o que eu posso dizer a priori é que o arrebatamento é uma doutrina bíblica maravilhosa que tem sido, infelizmente, negligenciada por muitos. Existem pessoas que adotam hoje em dia uma posição minimalista, né? Se Jesus vier antes ou depois, não importa, o importante é que ele venha. Mas nós, da Assembleia de Deus, nós temos uma convicção, uma certeza de que Jesus, assim como está na palavra de Deus, ele vem para arrebatar a sua igreja antes do período tribulacional, antes da grande tribulação, né? Isso é muito claro. Jesus, ele disse, né, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, eu creio que é um texto importante aqui para nós mencionarmos, embora o livro de Apocalipse não mencione de maneira direta o arrebatamento, porque o objeto de Apocalipse não é o arrebatamento. O Apocalipse trata já da igreja no céu. João vê a igreja já no céu, lá a partir do capítulo 4, mas como é uma mensagem também de esperança para toda a igreja, nós vemos que em algumas partes de Apocalipse o arrebatamento aparece de maneira implícita, de maneira indireta, como no caso de Apocalipse 3 e 10, aliás, no 8, o Senhor Jesus disse, né, para o pastor daquela igreja de Filadélfia: tendo pouca força, guardaste minha palavra e não negaste meu nome. E aí então ele diz: como guardaste a palavra da minha paciência, ou da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Talvez o pastor Osiel poderia até falar alguma coisa aqui daquela construção frasal ali no grego, porque fica muito claro que o livramento que o Senhor Jesus promete ali não é um livramento do período em si, ou melhor, de dentro do evento em si, mas sequer da participação dele. Te guardarei da hora, ou seja, do período, ou seja, você não vai nem passar pelo período. Então ali está implícito que o arrebatamento está presente, porque nós sabemos que o arrebatamento é também um livramento, como diz lá em Lucas, capítulo 21, versículo 36, aquele texto ali eu vejo como muito claro também, que nós devemos vigiar para que possamos escapar das coisas que brevemente hão de acontecer. Não é verdade, pastor Osiel? Verdade. Meus irmãos, é um prazer estar aqui com o pastor Ciro e falar desse momento tão especial. E confirmando o que ele está dizendo, o apóstolo São Paulo, em Tito 1,13, ele chama isso de bendita esperança, né? Essa é a nossa expectativa. E lá em 1 Tessalonicenses, tanto no 5,9 como no 1,10, o apóstolo São Paulo é bem claro que o Senhor virá para nos livrar da ira futura, né? Hoje nós temos pessoas que se valem do aspecto da gramática grega, que nós sabemos que toda ela
é firmada em 3 pilares, né, na fonética, na morfologia e na sintaxe, mas nem sempre há alguns que fazem até um marabalismo na gramática para tentar negar essa questão. Só que nós sabemos que, como falou o pastor Ciro, aquela preposição ex, dentro do próprio texto grego, o ek lá, ele tem várias conotações. Agora, o próprio contexto já nos ajuda a compreender isso. Como é que o Senhor faz uma promessa de livrar uma bendita esperança que nós temos, e muitos vão sofrer na grande tribulação, inclusive vão morrer. Alguns se tornarão mártires naquele período. Então, se é uma promessa, o próprio Deus contraria uma promessa de consolo, em que ele diz que vai guardar e muitos serão mortos. Então não tem cabimento. Nós, na verdade, que somos pré-tribulacionistas, acreditamos que da hora da provação, dessa grande batalha, a igreja estará isenta, né? Qual o propósito da igreja passar pela grande tribulação? Qual é o objetivo dela? Porque ela já é santa, ela já é pura. Então nós acreditamos que a grande tribulação ela não tem nexo com a igreja de Cristo, nesse sentido da volta de Cristo, né? Então, é importante isso que o senhor falou, né? Porque essa expressão grega, ektes horas, Isso, não é isso? isso. Ali, esse ek que o senhor mencionou, que fala de um movimento de dentro para fora, Isso. só que não é de dentro da tribulação, é de dentro da hora, né? Ou Isso. seja, não vai nem passar pelo período. Agora, é só uma coisa que eu queria acrescentar, que é importante, porque muita gente fala que aquilo ali Jesus prometeu para a igreja de Filadélfia. Isso. Só para a igreja de Filadélfia. E a igreja de Filadélfia, todos morreram. E se esse período tribulacional é futuro, como que pode estar se referindo ao período tribulacional? Só que tem um detalhe, só para esclarecer isso aí. Primeiro que, claro, Apocalipse tem os destinatários originais, Isso. que são aquelas 7 igrejas da província da Ásia que foram eleitas para... Porque o número 7 ali tem um sentido de completude, verdade. porque havia outras igrejas na província da Ásia, havia a própria igreja de Colossos, né? A qual Paulo escreveu, mas não faz parte daquelas 7 igrejas ali, Hierápolis e tantas outras. Aquelas igrejas, então, elas representam a totalidade da igreja de Cristo. Verdade. Agora, mesmo que nós fôssemos dizer que aquela promessa foi só para aquela igreja, mesmo assim ela vai se cumprir. Por quê? Tem até aquele bordão que muitos usam, né, que crente que tem promessa não morre. Só que o caso ali daquelas igrejas, Deus vai cumprir a promessa mesmo depois da morte, porque o que vai acontecer? A Bíblia não diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro? Aqueles irmãos são mortos em Cristo. E eles vão ressuscitar quando? Eles vão ressuscitar por ocasião do arrebatamento, exatamente antes do início do período tribulacional. Então, a promessa vai se cumprir. Verdade. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. A hora da tentação que há de vir sobre todo mundo começa exatamente após o arrebatamento, porque o arrebatamento é um evento desencadeador. A igreja é tirada e começa todo o plano escatológico que Deus já estabeleceu. E a igreja de Filadélfia, os salvos daquela igreja, que estão com Cristo, eles vão ressuscitar em corpos glorificados antes do início do período tribulacional. É verdade. Bom, Rodrigo, fica à vontade para também fazer algumas colocações e pergunta. Sim. O pastor Ciro, ele é autor de um livro da casa, conhecido como Erros Escatológicos que Pregadores Devem Evitar. Pastor, nessa obra, né, os irmãos que estão nos ouvindo, assistindo, eles vão encontrar, né, um subsídio, né, para realmente essas perguntas, né, essas questões, inclusive essa que realmente é muito enfoque, né? Essa questão do pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. E nessa obra, né, pastor, os ouvintes poderão encontrar, né, essas respostas. E o pastor Ziel também temos a felicidade que no próximo trimestre vai tratar, inclusive, sobre esse assunto, né, pastor? Verdade, a caminhada verdade. que nos está proposta na lições da Escola Dominical do segundo trimestre vai falar sobre esse assunto, né? E eu queria também que depois o senhor falasse um pouquinho como vai ser tratado nessa lição que está né, já chegou, inclusive, está sendo distribuída para todo o Brasil, já em todas as CPADs. Vamos tratar desse assunto também escatológico em uma das nossas lições, né, nos domingos próximos que virão.
Erros escatológicos que os pregadores devem evitar faz parte de uma série. Erros que os pregadores devem evitar. Tem erros que os pregadores devem evitar, mais erros que os pregadores devem evitar. É verdade. Erros que os adoradores devem evitar, e depois veio os erros escatológicos, cuja ali a minha tentativa, na verdade, foi de apresentar essa doutrina, que é uma doutrina tida como pesada, difícil, maçante até. Não é por acaso que em teologia sistemática a gente estuda por último, né? Escatologia, porque tudo desemboca lá, e para a pessoa entender de escatologia, ela tem que conhecer um pouco das outras matérias. Mas a minha proposta ali foi fazer um livro numa linguagem mais leve, mais assim, conversando com o leitor. E, por graça de Deus, nós temos também, também citando, aquela obra Teologia Sistemática Pentecostal. A unidade de escatologia também é de minha modesta autoria. Ali já é uma abordagem mais teológica mesmo, né, com os termos teológicos. E essa obra que o irmão citou é numa linguagem um pouco mais leve, tentando, na verdade, porque eu penso que a minha função também como escritor é despertar o interesse pela leitura. A gente vê hoje como as pessoas cada vez mais estão perdendo o interesse pela leitura. A gente viaja um pouco, a gente anda no transporte público, às vezes fora do Brasil, e a gente observa no metrô, no trem, em outros lugares, as pessoas sempre vendo o celular, vendo vídeos, shows, e é difícil você ver uma pessoa com um livro na mão. Então nós temos também que usar, às vezes, essa estratégia de uma linguagem um pouco mais leve para tentar conquistar novos leitores. É verdade o que o pastor Ciro está colocando, e é muito bom a gente tratar hoje essa temática, porque nós sabemos que alguns tentam negar, hoje nós nem diríamos negar o arrebatamento, porque ainda nós temos essa percepção. Mas dentro das linhas escatológicas, do meso, né, do pré-milenismo, do pós, o que se pode observar, seguindo essa ideia, tanto do pós-tribulacionismo, do meso, né, a gente percebe que eles não negam o arrebatamento. Eles juntam, como o senhor pregou agora há pouco, junta os dois eventos como sendo um só evento, né? O amilenismo já tem uma perspectiva, mas também não nega a vinda de Cristo, né? Eles têm um lado espiritual da sua interpretação, e a gente sabe que essa interpretação do Apocalipse, que gira em 4 escolas, né? Preterista e idealista e assim por diante, né? Historicista e futurista. Isto, historicista, obrigado, pastor, culturista. Cada uma tem o seu viés, né? Isso o pastor Ciro está colocando aqui. Porque às vezes, pastor Ciro, tem pessoas lá fora que pensam que os assembleianos, eles não sabem dessas coisas. Sabiam disso? A pessoa... Só que as mesmas coisas que os reformados estudam, é as mesmas coisas que nós estudamos também. Não é isso? As mesmas coisas que nós estudamos. Agora, às vezes uma igreja, ela tem a sua tradição histórica, que nós não tiramos o mérito, mas nós sabemos que dentro dessa tradição histórica, nós temos muitos acertos, mas nós temos muitos erros, né? E erros crassos até dos pais da igreja. Então, diga-se de passagem que dentro da escatologia nós vemos até mesmo Lutero, que não queria tratar sobre o assunto, né? E não era só o caso, que eu já vi as pessoas, não, eles estavam só atrelados à questão da reforma, só a escritura. Não, Lutero, ele depois vai tentar argumentar alguma coisa, mas você vai ver lá no 4º século, o próprio o Agostinho, ele, quando trata do assunto, ele tem concepções que, na verdade, não era bíblica. Vem da escola de Alexandria, vem de outro, né, pastor Ciro? Sim. Então, mas não é que a gente não saiba. Gente, hoje todo mundo tem acesso à informação. Quem hoje não abre um computador ou qualquer coisa e não vai ter acesso a manuscritos, a processo histórico, e a questão é só estudar. O que nós queremos dizer? É que o arrebatamento é bíblico. E a visão, é claro que quando a gente vai estudar essa questão, nós sabemos que a igreja lá no início, a igreja primitiva, era pré-milenista, não é, pastor? Ela tinha essa perspectiva.
Se o senhor me permitir Sim. uma abordagem sobre isso, é interessante isso aí, né? Porque uma coisa que a gente ouve muito, os nossos jovens estão ouvindo, e às vezes eles acabam aí abraçando essa ideia sem uma melhor averiguação, é aquela conversa assim, olha, em 1800 anos ninguém nunca falou do arrebatamento pré-tribulacionista e tal. Só que não é bem assim. Por quê? O senhor mencionou a escola de Alexandria, né? Isso. Então lá o Filo, né? Depois o Orígenes, Clemente, né? E aí Agostinho acabou também abraçando essa ideia. Agostinho era muito influente e ele defendia a interpretação alegórica. Verdade. Ele alegorizava o texto sagrado e o próprio Apocalipse foi alegorizado também. Então ele começou a ver um sentido por detrás do real sentido. O milênio, por exemplo, foi alegorizado, não é 1000 anos, é um período indeterminado, e ali nasce o amilenismo, porque a igreja, como o irmão falou, ela era pré-milenista a priori. Ela não era pré-tribulacionista, porque, aliás, nem pós-tribulacionista e nem meso, porque não havia isso. Não havia, é verdade. Os pais não discutiram isso, né? Os pais, na verdade, eles estavam ocupados com outros assuntos, a trindade, a dupla natureza de Jesus. Essas discussões não ocorreram no sentido de a igreja adotar uma posição tribulacionista, verdade. mas milenarista havia. Sim. A escola quiliasta, né, como era chamada. Isso, Só que aí, a partir de Agostinho, houve um distanciamento disso e acabou perdurando por toda a Idade Média, 1000 anos. Quando chegou nos reformadores, foi o que o senhor falou, Lutero não tomou tempo com o Apocalipse, não gostava de Apocalipse. É verdade. Calvino escreveu todo tipo de comentário, mas não escreveu nada sobre o Apocalipse. Verdade. Então os reformadores não se interessaram pela questão. Quando chega já depois da Revolução Francesa, que começa a surgir estudos mais aprimorados, até que chega lá no famoso John Nelson Darby. E John Nelson Darby já tem estudos, não sei se o irmão tem o livro aqui, tem um livro que foi publicado há pouco tempo no Brasil, da editora Carisma, que dispensacionalismo antes de Darby. Isso. Que o autor William Watson, ele fez uma pesquisa em vários museus, várias bibliotecas em Londres e outras localidades da Europa, e ele descobriu que o que Darby fez, na verdade, foi sistematizar tudo que já havia até ali, inclusive verdade. Entre os reformados. Verdade. O entendimento das dispensações e tal, do arrebatamento pré-tribulacional, já havia esse entendimento. Então, quer dizer, não é tão recente assim, e se for falar disso, todo o tribulacionismo ele é tardio na sua sistematização. Né? Não é só o pré-tribulacionismo. Todo o tribulacionismo, o pós, o meso é a mais recente. E o pós-tribulacionismo, na verdade, ele se divide em 4 posições. Verdade. E só uma delas que é mais antiga que o pré. E quando a gente fala de mais antigo, não é assim. Porque o que acontece? Os pré-milenistas, que gostam de dizer que são históricos, né? Eles dizem que o pré-tribulacionismo já existia no 1º século. Mas isso aí é querer forçar, né? Aí uma posição, porque não havia um posicionamento oficial. Desculpa, eu estou falando demais. Não, mas é verdade mesmo, pastor. A colocação do pastor Ciro é muito importante, porque quando o Darby entra em cena, ele não cria nada novo. Sim. Né, pastor? Ele não cria nada novo. Tem um autor que ele mostra que desde o 3º século já havia essa ênfase. Agora, como o senhor pontuou, o método alegórico de Orígenes, que todos adotaram, massacrou o literal, de modo que eles desprezaram isso. E aí, na reforma do século XVI, os homens de Deus que trazem de volta o literal, aí vem. Mas e o interessante, pastor, eu estava lendo de um autor, me foge o nome dele agora, que ele disse que não foi nem o Darby que trouxe esse reavivamento. Com o iluminismo, a renascença, o desejo das novas obras, esse assunto, ele vem à baila, ele reaviva outra vez, e não foi só ele, né? Porque eu vi um dia desse um rapaz aí na internet dizendo, olha, isso aqui é do século XIX, que uma pessoa trouxe, e não é verdade. Olha, gente, nós estamos aqui para dizer isso, não é verdade. Quando Salomão disse que não há nada novo, ele está certo. E essa ideia que vem até um livro do Shedd, que ele diz o seguinte, ele diz que não se pode falar
em pós-tribulacionismo, não se pode falar em outra corrente dentro da igreja primitiva. O que tinha lá era o pré-milenismo, não é, pastor? Então, com o Darby, o John Nelson Darby, você vê que ele apenas se interessa porque o momento começou a se ter o interesse pela teologia da esperança, não é? E ele entra em cena. E nessa fase acaba surgindo também o pós-milenismo. Isso. Porque o pós-milenismo tem aquela ideia do progresso, do mundo verdade. ia melhorar. Só que aí depois o balde de água fria foram as verdade. guerras, né? É. Primeira guerra, Segunda guerra. Tanto que o pós-milenismo, muitos pensadores pós-milenistas migraram ou para o pré-milenismo, que eles chamam de histórico, né? Porque o nosso pré-milenismo, só para esclarecer, a Assembleia de Deus ela tem como posição o que é chamado pré-milenismo dispensacionalista. Verdade. Porque a gente crê no arrebatamento pré-tribulacional, que é uma ideia que está ligada mais ao dispensacionalismo. Embora haja também algumas pessoas no nosso meio que não gostem do dispensacionalismo, mas porque talvez foram influenciadas por quem joga pedra no dispensacionalismo sem ter estudado essa escola de maneira detida, porque o que define bem o dispensacionalismo não é propriamente essa questão da quantidade de dispensações, 7 dispensações. O Lawrence Olson tem aquela obra, mas o que marca a escola dispensacionalista são 3 pilares, né? O caso da separação entre a igreja e Israel. Isso. Claro que hoje quem se converte, judeu ou cristão, Efésios 2, que nós estudamos, diz isso, Deus derrubou a parede da separação. Mas no que tange a promessa que Deus fez a Abraão, a aliança que Deus fez com Abraão, é uma aliança perpétua. Então Deus vai cumprir no milênio aquilo que Deus prometeu para Israel, com respeito à terra, né, do Egito até o Iraque atuais, a terra prometida, Israel nunca ocupou toda aquela terra. Então, o dispensacionalismo ele tem como pilar essa distinção entre Israel e igreja, como plano, né? Isso. Tem também a questão da interpretação literal ou retórica consistente de Gênesis e Apocalipse, porque os irmãos amilenistas, eles dizem, não, nós seguimos o método histórico-gramatical, nós interpretamos, só que quando chega em Apocalipse, não, Apocalipse é diferente, aí eles começam a alegorizar, aí diz que é interessante que chega um momento que eles estudam o Apocalipse de maneira sequencial, ali até o fim do capítulo 19, eles pegam uma parte ali e vai até o 19, é sequencial. Quando chega no capítulo 20, para eles agora acabou, e aí eles fazem uma recapitulação, é uma abordagem recapitulativa, aí ali já não é mais a segunda vinda, é a primeira vinda. Então o diabo que será preso, eles dizem que já foi preso. Aí eles são obrigados a espiritualizar a primeira ressurreição, porque ali são 2 ressurreições, é uma coisa grotesca você espiritualizar a primeira e dizer que a segunda é literal. Verdade. Então nós não temos... Eles forçam, né, a hermenêutica deles ali, nesse aspecto que o pastor está falando. Lembrando, jovem, muito bem a colocação do pastor Ciro, é importante você fazer essa distinção sobre os dispensacionalistas e também os dispensacionalistas históricos, né? Você precisa fazer essa análise, porque alguns dessa outra escola, desse pensamento, eles não fazem... O pré-milenismo, né? Pré-milenismo, que eles chamam de histórico ou clássico, e o pré-milenismo dispensacionalista. Pronto, porque quando a gente atenta para isso, eles fazem certa confusão, que, na verdade, o irmão fica perdido. Mas o que é isso, né? O que é isso? E é interessante que nós estamos sendo acompanhados aí por vários internautas e que com certeza às vezes quer fazer alguma pergunta, e daqui a pouquinho nós vamos estar abrindo aí a oportunidade para alguma pergunta aqui, para esclarecimento também dos nossos internautas, porque nós temos aí vários participantes que com certeza querem tirar dúvidas. E ultimamente nós temos visto aí que está se falando muito da volta de Jesus. E hoje, pastor Ciro, pastor Osiel, o que marca essa volta de Jesus Cristo para a igreja que o espera? Como é a pergunta aí? O que está marcando? Quais são as evidências? Quais são os sinais? O que nós temos visto nos últimos dias que realmente marca essa volta de Jesus? A boa pergunta do pastor Douglas. E eu quero até dizer para os irmãos que nós hoje temos alguns fenômenos que acontecem, e quando a gente lê Mateus 24, nós temos terremotos, nós temos
falsos cristos, nós temos falsas profecias, nós temos esfriamento do amor. Agora, é claro que há escatólogos da visão pré-tribulacionista que vê a presença da igreja em Mateus 24. Eu, particularmente, já tenho a percepção que envolve a grande tribulação. Quando a gente atenta para esses fenômenos, que eu quero muito bem explicar para os irmãos, na hora que acontece, pastor Douglas, uma enchente, ou vem a pandemia, ou vem... Aí a pessoa já diz, é a volta de Jesus. Não é, pastor? É a volta de Jesus. E aí pode falar. Não, o senhor vai concluir? Se eu puxar um gancho aí, que tem uma coisa que Pois pode falar, eu vou pode acabar falar. demorando. Não, porque essa questão dos sinais, uma coisa que eu queria observar é o seguinte, os sinais escatológicos, de maneira geral, eles existem, é claro. Isso. A gente canta, né, os hinos. É. Tem o hino da harpa que diz, tudo nos mostra que Cristo já volta. É verdade. Então, claro que existem sinais. Agora, é importante observar que, quando a gente fala do arrebatamento em si, o arrebatamento é um evento desencadeador do plano de Deus escatológico. Ou seja, a partir do arrebatamento, tudo vai se desencadear. Ah, verdade. Só que é o seguinte, o arrebatamento, ele é descrito na Bíblia como um evento iminente. E aí que é uma coisa que muita gente tem dificuldade de entender, porque o que é iminente, ele não precisa necessariamente de sinais para acontecer. Ou seja, os sinais, eles existem. São sinais escatológicos. O senhor falou aí, guerras e rumores de guerras, terremotos, tudo aquilo que Jesus mencionou, que ele chamou de princípios de dores, Odin, né? No grego ali, que é dores de parto, Ah, né? verdade. Princípio das dores de parto, ou seja, quando vai se aproximando o momento da mulher dar à luz, as dores vão se intensificando. Então, desde o primeiro século, esses sinais estão presentes. Mas, veja, quando chegou o momento da Primeira Guerra Mundial, os irmãos talvez diziam, Jesus vai voltar agora, não tem como. Verdade. Veio a Segunda Guerra Mundial, não, agora não tem como. Olha o que está acontecendo no mundo todo, agora Jesus volta, e Jesus não veio. E aí eu volto para a questão da iminência, porque o que é iminência? É difícil entender a doutrina da iminência, porque a doutrina da iminência não diz respeito propriamente à brevidade. Quando diz lá em Apocalipse, por exemplo, brevemente, essas coisas que brevemente devem acontecer, o sentido ali não é que iria acontecer naqueles dias, propriamente, Verdade. mas que poderiam ter início a qualquer momento, porque iminência tem 3 características interessantes. Iminência, a primeira característica é a certeza. A certeza, falando do arrebatamento, de que Jesus pode chegar a qualquer momento. Segundo, de maneira paradoxal, a incerteza do momento exato que Jesus vai voltar. E a terceira característica, que é a que gera mais questionamento, é a desnecessidade, é um termo meio complicado de entender, mas a desnecessidade de cumprimento de sinais. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Não precisa acontecer nada em específico para Jesus voltar. Ah, verdade. Porque muita gente diz assim, não, Jesus só vai voltar quando o templo estiver em pé, quando o templo lá em Jerusalém for levantado, ou quando chegar a Terceira Guerra Mundial. Não. Jesus pode chegar a qualquer momento, porque nada mais precisa se cumprir. Tudo que poderia se cumprir também já se cumpriu ao longo dos séculos, né? Verdade. Então, quer dizer, não existe nada mais para se cumprir. Jesus pode vir agora, antes de nós terminarmos essa live. Então é disso que fala a iminência, né? É verdade, pastor, porque a pergunta do pastor Douglas, ela é cabível e que cada crente, como falou o pastor Ciro, atende para isso, né? O Weiser, quando ele fala sobre essa questão, ele diz que, como falou o pastor Ciro, todos os sinais que nós temos no aspecto escatológico, eles são palcos, não é isso, pastor? Porque, como ele falou aqui, é um desencadear. Só que a igreja, ela não espera esses sinais no sentido de um sinal prova para Jesus voltar. Ela vive em santidade, em justiça, como diz Lucas 1,75, Sim. aguardando a volta dele agora. Não é? É o mesmo caso, como eu vi uma pessoa dizendo, olha, os cristãos aguardam... recentemente vi uma pessoa nos criticando, dizendo que nós usamos Israel como sinal para o arrebatamento. Negativo, né, pastor? Nós não usamos Israel, mas nós sabemos que há um desenrolar de sinais escatológicos que estão encaminhando para o fim, que é essa intensificação das dores. Mas isso não quer dizer que a igreja dependa disso, porque, como falou o pastor, a vinda de Jesus ela pode ser a qualquer momento. Por isso ele diz, vigiai, não sabeis o dia e nem a hora.
Então, muito cuidado. Com essa perspectiva, nós podemos analisar que tem até alguns escatólogos que dizem que para o arrebatamento não há um sinal. Já para a grande tribulação, a segunda vinda, né? Então, alguns já... Né, pastor Ciro? Não, é verdade. Os sinais, eles vão... Veja, quando a igreja for arrebatada, quem estiver na terra, evidentemente, que estiver atento ao plano escatológico presente na palavra de Deus, claro que vai saber que os eventos estão acontecendo e que Jesus, a grande tribulação, vai ter a sua culminância com a descida de Jesus à terra, verdade, com a sua igreja. Então, a partir daí, então, existem sinais, indicadores da descida de Jesus à terra. Mas para o arrebatamento em si, é um evento iminente e que nós não sabemos o dia nem a hora, por isso nós temos que estar prontos. Qualquer que tenha essa esperança, disse João, purifique-se a si mesmo assim como ele é puro, tem que estar pronto. E nós fizemos essa pergunta porque geralmente os crentes, quando tem algum acontecimento, como o pastor Oziel falou, eles já ficam desesperados. Olha, Jesus está voltando, né? Nós temos aqui uma pergunta aqui com um dos nossos internautas, e o irmão Rodrigo ele vai fazer aí em nome de Jesus. Pastor Ciro e pastor Oziel, tem a pergunta aqui do irmão Wallace Alves Amaral. Eu tenho uma pergunta: o céu é para a igreja ou é a nova Jerusalém que desce do céu é para Israel? Deixa eu reformular. Eu tenho uma pergunta: o céu é para a igreja e a nova Jerusalém que desce do céu é para Israel? Acho que é essa a pergunta, né? Uma coisa é certa, né? A igreja vai estar onde o Senhor estiver. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17 diz: e onde estiver o Senhor, estaremos, digo, para sempre com o Senhor. Ou seja, onde o Senhor estiver, estaremos. E a igreja, claro, por ocasião do arrebatamento, ela vai ingressar no céu. A igreja precisa ir para o céu, porque Jesus falou: na casa de meu pai há muitas moradas. E ele disse: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então a igreja entra no céu, por ocasião do período tribulacional, 7 anos na terra, a igreja vai estar no céu. Claro que lá no céu o tempo não é cronológico, nós não vamos chegar no céu e ficar olhando para o relógio, já passou 1 hora que eu estou aqui e tal, daqui a 7 anos eu vou descer com Jesus. Não, lá no céu não é tempo cronológico, cronológico é na terra. É verdade. Então lá é outra dimensão, a igreja glorificada. O fato é que a igreja vai participar das bodas do Cordeiro, vai estar na presença de Deus por 7 anos e vai descer com ele na terra. Isso. Quando Jesus descer à terra, o que acontece? Ele vai implantar o milênio na terra. Isso. É literal, nós cremos assim. E a igreja, se nós vamos estar onde estiver o Senhor, então estaremos com ele na terra. Depois de tudo isso, resumindo aqui, professor, o senhor deve ter outras coisas para acrescentar, mas a questão que eu queria abordar é a seguinte: Deus fará novos céus e nova terra. E aí alguém fala assim: não, a igreja não vai viver no céu, a igreja vai viver na terra. Ora, mas se Deus vai colocar o seu trono aqui e ele vai fazer novos céus, nova terra, eu penso que tudo isso é uma coisa só. O céu em toda a sua plenitude é justamente o novo céu e a nova terra que Deus... Então nós vamos estar para sempre com o Senhor no céu. É verdade, pastor. E nessa pergunta dele, nós sabemos que quando a igreja desce, ela também é vista como uma cidade, não é? Sim. Ela é vista como uma cidade, mas essa cidade aqui, que é a Jerusalém terrena que o Senhor vai transformar, e a igreja quando desce, então o céu é onde Deus está, e nós estaremos com ele aqui na terra, não é? Ele vai estabelecer o seu trono, né? E não vai haver mais a questão, né, nessa dimensão que nós vamos estar, veja, não vai haver mais essa questão de espaço, né? Veja, verdade. O Senhor Jesus, quando ele ressuscita, ele se dá a conhecer aos seus discípulos, mas ele não está mais sujeito às leis da física, ele atravessa portas fechadas, ele desaparece aqui, aparece ali. Então nós vamos ter um corpo semelhante ao de Jesus, e eu penso que não vai haver essa restrição, é outra dimensão. Com certeza, né? É verdade. Então, quer dizer, a Bíblia apresenta ali essa questão da Nova Jerusalém e tal, para nós entendermos, termos um entendimento, numa linguagem, claro, para nós entendermos nesse estado limitado em que nós estamos, mas quando estivermos em outra dimensão, é aí que nós vamos ter o conhecimento pleno, né? A Bíblia diz que hoje conhecemos em parte, né? É verdade. Então...
Então vamos para outra pergunta aí. Temos a pergunta do irmão Hélio Maciel. Diz assim: por que o Apocalipse 20 fala que a primeira ressurreição é essa registrada no capítulo 20? Então não houve arrebatamento, porque no arrebatamento diz que haverá ressurreição. Posso responder, pastor? Sim, fica Então, à vontade. Essa questão da Eu estou doutrina... lhe dando mais tempo aqui porque o senhor é o nosso visitante, Não. né? Não, pastor. Fica à vontade. Se eu estiver falando demais, o senhor puxa meu Não. paletó. A questão da ressurreição, a doutrina das ressurreições, é importante nós partirmos de um pressuposto de que primeira e segunda ressurreição não são eventos, mas são tipos, são modalidades. Isso. Né? Porque lá em Daniel 12 se mencionam duas ressurreições e Jesus também falou. Jesus falou que, lá em João capítulo 5, que uns chegarão ao tempo em que uns ressuscitarão para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição da condenação. Há irmãos que tomam aquilo ali como se fosse uma coisa só, Isso. porque também em João tem a menção de que Jesus falou, ressuscitarei no último dia, então eles acabam vendo esse último dia como um dia de 24 horas e que tudo vai acontecer ao mesmo tempo. Só que como a Bíblia explica a própria Bíblia, nós vemos que outras passagens lançam luz sobre essa questão e mostram, na verdade, que esse último dia, evidentemente, não é um dia de 24 horas, é uma referência ao desenrolar de todos os acontecimentos escatológicos de um período. O dia de Deus, o dia do Senhor, não é um dia de 24 horas também, é um período em que Deus vai julgar e depois também vai abençoar Israel no milênio e assim por diante. Então, quando nós tomamos outras passagens, o que Paulo falou em 1 Tessalonicenses 4, 1 Coríntios 15, olhamos para Apocalipse também, capítulo 20, esse texto foi citado, e várias outras passagens, Lucas 20, outros versículos. Quando a gente considera e compara tudo, a Bíblia explica a própria Bíblia, Cristo as primícias, diz lá, 1 Coríntios 15, 23, deposição de Cristo à sua vinda, nós vamos entender o quê? Que primeira e segunda ressurreição são duas modalidades. Apocalipse 20 deixa claro que aqueles que fazem parte da primeira ressurreição ressuscitam antes do milênio. Isso. E os outros mortos não vão ressuscitar até que passe os 1000 anos, porque eles vão ressuscitar para o juízo final. Verdade. Então, nós podemos afirmar o seguinte: a segunda ressurreição é a ressurreição da condenação, que vai acontecer, isso sim, de uma única vez, após o milênio. Agora, a primeira ressurreição, que é a ressurreição da vida, ela acontece por etapas. Verdade. Começando com Jesus, porque diz que Cristo é as primícias, ou seja, é Ele que abre, Ele que foi o primeiro a ressuscitar num corpo glorificado, e que é um corpo incorruptível e tal. Então, Ele é o que abre esta modalidade de ressurreição, que tem a sua continuação no arrebatamento. Aquela que acontece em Apocalipse 20 não é a mesma. Não é a mesma em termos de evento, mas é a mesma em termos de modalidade. Então, em termos de evento, não é a mesma, porque se você compara 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, com Apocalipse 20, versículos 4 a 6, você vê que em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, os mortos em Cristo ressuscitam enquanto Jesus ainda está nos ares. Diz que iremos ao encontro do Senhor nos ares. E Apocalipse 20, que menciona ali os mártires do período tribulacional, aqueles que terão passado pelo período tribulacional, terão sido mortos pelo anticristo, porque ali diz claramente que eles foram degolados. Né? Então, esses que vão ressuscitar, eles formam parte também da primeira ressurreição, mas não é o mesmo evento do arrebatamento, eles ressuscitam depois, porque ali Jesus já está com os 2 pés na terra, Apocalipse 20, porque o texto diz, também Zacarias 14, naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. E o pastor Ciro falando, eu me lembrei, há muito tempo, tem uns 15 anos, acho que já, eu lendo aquele livro do pastor Antônio Gilberto, né? Acho interessante aquela colocação que ele faz, né? Dessa primeira ressurreição, como o senhor está falando, que envolve os santos, tanto agora que vão ressuscitar depois de Cristo, né? Que é a premissa, como o senhor falou, que é o Rosh, ele é quem abre, ele é o cabeça, ele é o protagonista principal, né? Que abre
esse padrão, e aí vem agora a igreja em Tessalonicenses 4, né, 13 a 18, e os outros que vão ressuscitar durante o período da grande tribulação, que vão... Eu acabei não citando, tem as duas testemunhas. Isso, né? Tem os 144 mil. Ah, verdade. Então todos, aí o pastor Antônio Gilberto, lá naquele livrinho, ele falava, todos fazem parte da primeira ressurreição. Porque a segunda, como o senhor já explicou muito bem, ela é para condenação eterna, não é? Lá no grande trono branco. Então todos ainda, agora como o senhor explicou muito bem, precisamente, são momentos distintos, né? Como vai acontecer em 1 Tessalonicenses 4 e as outras ressurreições que irão acontecer no Apocalipse, mas que na verdade ainda faz parte da primeira ressurreição, né? Mas que não é essa de 1 Tessalonicenses, como o senhor falou, para que os nossos internautas que estão ligados não confundam, né? A primeira ressurreição, que ele falava, as primícias, colheita geral, né? E os rabiscos, o pastor Antônio Gilberto gostava disso, né? Essa distinção entre as ressurreições é tão importante que também é um dos fundamentos também do pré-tribulacionismo. Porque aí você percebe como a ressurreição de 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18 não é a mesma de Apocalipse 24 e 5. Se não é a mesma, são eventos diferentes. Qual é o erro? Com todo respeito aos irmãos pós-tribulacionistas, qual é o erro que eles cometem? Eles forçam a harmonização entre essas duas ressurreições. Então, para forçar essa harmonização, eles são obrigados a crer no arrebatamento ioiô, ou elevador, né? Porque a igreja não tem como entrar no céu. Porque, veja bem, se 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18 e Apocalipse 24, 5 falam do mesmo evento, se você harmonizar as duas passagens, só é possível se a igreja subir, descer com Jesus, e aí Jesus implanta o milênio na terra. Ou seja, a igreja não entra no céu. Só que Jesus foi claro ao dizer que a igreja vai entrar no céu. Paulo também falou, nossa cidade está no céu. Jesus falou, na casa do meu pai muitas moradas. A igreja tem que passar pelo tribunal de Cristo. Verdade. Tem as bodas do Cordeiro. Força vários eventos que vão acontecer antecipadamente, como o julgamento, né, das nações e outros mais, né, pastor, que não se harmonizam. Tem que juntar tudo e fazer como se fosse tudo no mundo. É verdade. Num dia de 24 horas, na verdade, tudo ao mesmo tempo. E a Bíblia mostra que tem que haver tempo, porque tem esses chamados eventos intervalares, né? Isso. Que tem que acontecer. Por isso que os 7 anos, e que aí entra em total harmonia também com a última semana de Daniel. Ah, verdade. Aquela 70ª semana, ela está suspensa. Porque não tem como você dizer que aquela semana já se cumpriu, porque não aconteceram os eventos que estão previstos naquela última semana, né? E é muito importante, pastor Ciro, nós falarmos isso aqui, porque olha, meus irmãos, há muitos sensacionalistas na internet, no YouTube, que tentam procurar tratar desse evento como se fosse uma coisa tão simples de momento. É claro que nós, como dizia Antonieta, nós vivemos a teologia da esperança não fazendo cálculos, mas acreditando que o Senhor Jesus vai voltar e que requer de nós santidade, como diz Hebreus 12, 14, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora, quando alguém vai estudar isso de modo particularizado, cuidadosamente, vai ver que há muitos episódios, inclusive o próprio Daniel, pastor, se assustava, não é? E ele ficou muita coisa sem entender. Por isso que Deus disse, não, sela. Né? Então tem muita coisa, meus irmãos, que não basta apenas uma pessoa, eu vou revelar o Apocalipse hoje para vocês, né? Eu vou dizer tudo. Não existe esse tudo. Então, muito cuidado. Nós temos que estudar escatologia com o desejo de ser mais santo, com o desejo de aguardar a volta do Senhor, em vigilância, em cuidado, mas não com essa ideia de querer defender simplesmente uma corrente. Por quê? Porque o mais importante é nós sabermos que ele vai voltar, que nós temos que estar preparados. Agora, quando a gente analisa essas ideias, assim como alguém cria a interpretação pós-tribulacionista, meso, né? E até mesmo teve um camarada aí que criou a pré-ira. Não é isso, pastor? Tem a pré-ira, tem o arrebatamento parcial. Isso. Né? O que nós queremos dizer aqui? Aí cada irmão, por que é importante analisar isso? Porque quando você pegar essas correntes, você vai ver a que tem mais base e a que mais se ajusta com o ensino bíblico. Ou seja, a que tem mais apoio no literal. E particularmente, quando eu analiso o pré-tribulacionismo, eu vejo
comparando com as outras correntes, que você tem mais base para dizer, essa daqui está firme. Entendeu? Eu creio assim. Porque as outras escolas, por mais que eles nos acusem disso, né? Eles nos acusam do que eles praticam, na verdade. As outras escolas têm um grau muito maior de espiritualização, de alegorização de textos literais. E nós, por defendermos o que é literal, eles acham absurdo. Agora, não seria absurdo o próprio Deus se fazer homem, né? O verbo se fez carne, uma coisa que muita gente considera absurda, já aconteceu. Que Deus se fez homem, né? Quer dizer, o fato de haver um milênio literal, Ezequiel tem aquela profecia do capítulo 40 ao capítulo 48, que vai haver um templo, e o templo tem dimensões e características que não estão de acordo com o templo de Salomão, é outro templo. É verdade. Então eles vão ali e espiritualizam aquilo. E eu não vejo que nós temos permissão para isso. Pastor, eu li um autor que ele diz assim, nenhum judeu daquela época do Antigo Testamento via a segunda vinda do Senhor, que como o senhor pregou muito bem hoje à tarde, ensinou muito bem, o senhor vai ver que todo judeu tinha consciência da vinda do Senhor para julgamento, não é isso? Sim. O dia do Senhor, o dia do Senhor, o dia do Senhor, não é? Isso é claro. Mas também todo judeu tinha o estabelecimento do milênio literal. Sim. Nunca ele tinha aquilo ali como se fosse alegórico, como se fosse uma criação. Dentro, se a gente observa, os judeus, quando eles fazem a pergunta para Jesus, quando tu irás estabelecer? Eles tinham uma ideia literal. Do reino, é? Do reino, pastor. E é interessante também que lá em Atos capítulo 1, versículo 7, Jesus, antes de ascender aos céus, os discípulos que eram israelitas, eles tinham essa esperança. Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? Qual foi a resposta de Jesus? Jesus falou assim, esquece isso aí, agora tudo é espiritual, isso aí agora mudou, essas profecias do Antigo Testamento agora tem que aplicar a uma nova... Não, o que Jesus falou? Não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. Ou seja, Jesus não tirou deles essa esperança, só disse que não era o momento de se preocupar com isso. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo e tal. Verdade. E aí, por isso, então, se eles lá tinham essa esperança, então, quando a gente volta para essa visão, porque o Agostinho trouxe isso aí, e outros se fortaleceram com o que ele trouxe. Sim. E, na verdade, pegaram isso, mas o literal está ali, né? E os judeus acreditavam na vinda desse período para se cumprir as profecias davídicas, não é, pastor? Sim. Para se cumprir as profecias abraâmicas. Tudo teria que ser. A aliança abraâmica e a subaliança, né, davídica, elas são inquebrantáveis, elas são incondicionais. Deus vai cumprir isso aí, não tem como nós negarmos. O que Deus prometeu para Abraão com respeito à terra e também a descendência, sim, tem uma aplicação espiritual para nós, né? Nós somos sacerdócio real, nação santa. Tem uma aplicação. Em certo sentido, a gente pode até admitir que nós somos o Israel de Deus, num sentido bem restrito. Agora, a igreja não substituiu Israel. De jeito nenhum. Essa teologia da substituição que é defendida, que diz que a igreja substitui Israel, isso não tem fundamento. Quando a gente estuda realmente, de fato, os textos bíblicos, respeitando a literalidade, como o senhor falou, a interpretação literal consistente, a gente vê que não tem como a gente defender isso sem forçar uma alegorização, uma espiritualização. Porque se você levar o texto à risca ali na literalidade, você vê que Deus vai cumprir com respeito do trono davídico também. Verdade, com Jesus certeza. é o descendente do trono de Davi, então ele vai reinar. Infelizmente o nosso tempo acabou, tinha muita pergunta aqui, mas isso aí é justamente para que os nossos internautas, os nossos seguidores, eles ficam com esse gostinho de quero mais. É verdade. E em breve nós estaremos voltando aqui com um café com amigos e com certeza será bênção para as nossas vidas. Considerações finais aqui com o nosso pastor Ciro. O senhor avisar também, olha, muita gente aqui, o senhor avisar, dar anúncio aí da sua página e para os irmãos lhe seguirem. Olha, eu quero agradecer pela rica oportunidade, usando aqui um jargão assembleiano, né? Quero agradecer pela oportunidade e dizer, agradecendo, né, pela generosidade dos irmãos de me conceder também essa oportunidade de
falar das minhas mídias aí, da minha rede social. Eu tenho o meu canal no YouTube, que é Ciro Zibord, né? Ciro Zibord, você escrever lá o meu nome, você acha. E eu estou, por graça de Deus, fazendo ali agora estou apresentando semanalmente, perto do pastor Osiel, quem sou eu, né? Quem é Ciro Zibord na fila do pão, né? O pastor Osiel tem o canal dele é um canal abençoado que eu estou sempre acompanhando e reúne ali milhares de pessoas. Eu estou começando agora, mas eu estou apresentando ali uma exposição, né, de Apocalipse, vamos dizer assim. Né? Quem disse que os assembleianos não pregam expositivamente, né? Então, estou fazendo uma exposição de Apocalipse, que eu estou chamando de Apocalipse perícope por perícope. Sim. Eu sei que é um termo que não é muito usual, perícope, mas é que não é versículo por versículo, porque o pastor Severino Pedro, de saudosa memória, já fez. E então, eu estou analisando cada parágrafo, na verdade, mas como são parágrafos que eu mesmo estou sugerindo, que diferem um pouco, às vezes, dos parágrafos propostos pelas próprias versões da Bíblia, por isso que eu estou chamando perícope por perícope. E quem desejar estudar Apocalipse comigo, geralmente é toda terça-feira, às 21 horas, ao vivo. E o subsídio da Escola Dominical também, que brevemente vamos ter aí a lição, a revista nova do pastor Osiel. Vai ser um prazer poder estar falando ali também. Claro que os subsídios que ele apresenta são os melhores, né? Mas a gente tenta também ali aprender alguma coisa e tentar também incentivar mais irmãos a estudarem. Então é Ciro Zibord no YouTube. Eu quero pedir, irmãos, podem seguir. O pastor Ciro é um homem dedicado, é inteligente, é um pesquisador da Bíblia, ama a palavra de Deus, é ortodoxo, é um exímio escritor. E vocês podem seguir esse homem de Deus, porque nós precisamos, principalmente a juventude pentecostal, o povo de Deus, precisa compreender essas verdades bíblicas, escatológicas, em nome do Senhor Jesus. Irmão Rodrigo, suas considerações finais aí, já estamos no limite. Rapidinho, queria propor e convidar a todos aqui da região Nordeste que de 14 a 17, pastor, a CPD, a editora CPD estará propagando a 35ª Conferência de Escola Bíblica Dominical. Então, você que gostou desse assunto, então você que é da região Nordeste terá a oportunidade de ir até Recife, no Centro de Convenções em Recife, participar dessa conferência e aprender ali da Palavra de Deus, inclusive esses assuntos que serão tratados também nessa 35ª Conferência de Escola Bíblica Dominical. Então, eu queria deixar aqui o convite e também no dia 8 e 9 de março também, nós teremos uma mega promoção em todas as CPADs. Então, você que quer aprender mais, adquirir livros com qualidade da editora, poderá estar presente em todo o Brasil, de norte a sul, onde tiver uma livraria da CPAD. No dia 8 e 9 teremos a CPAD de portas abertas, uma grande promoção onde vocês vão comprar literaturas com esse assunto, inclusive os livros que o pastor Ciro Zibord são autores, né, o senhor, e a lição nova, como o pastor disse, que já está disponível. Deus abençoe. E finalizando agora, perdão, meu pastor, nosso pastor Ziel aí com o nosso café com amigos, dando a sua palavra final. Isso. Hoje nós estamos iniciando, pastor Douglas, com o pastor Ciro, né? É o primeiro. Ele até sugeriu esse nome, foi ele mesmo, e eu louvo a Deus pela vida dele. Foi muito bom ele estar aqui conosco. E sigam ele lá, meus irmãos, na rede social, e que Deus abençoe a todos. Todos que estão conectados aí, muitas mensagens. Pastor, é muita pergunta, mas, meus irmãos, eu depois vou marcar no meu canal, eu vou marcar uma com o pastor Ciro, e nós vamos fazer uma live especial de 2 horas aí só sobre escatologia, não é, pastor? Amém. Glória a Deus. E todos vocês que estão acompanhando aí, agora você corre lá para o nosso canal, que vai começar a EBD online, você não pode perder. Que Deus abençoe, fique na paz em nome de Jesus.